Amém, Jesus. Amém, Jesus. Oh Deus. Oh Pai. Abre, Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Graças a Deus. Vamos ouvir então a palavra de Deus, amém? Nós vamos ler um versículo apenas para começar, depois citaremos outros. Vou dar bastante trabalho à equipe de mídia, né? De Data Show. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Diz assim: fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus. Vamos repetir todos juntos? Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Estou lendo nessa versão porque eu vi que ele não estava igual à minha. A minha versão disse: e essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus. Amém? O título dessa mensagem de hoje é: não respondo mais por mim. Você já viu alguém dizendo assim: olha, se você fizer isso, eu não respondo mais por mim? Quantos já ouviram isso? Mas eu de propósito peguei esse título, mas eu não queria dar essa entonação. Mas a entonação que eu queria dar é: não respondo mais por mim. É diferente. Vou repetir a entonação: não respondo mais por mim. Não respondo mais por mim. Nos dois casos, a pessoa está dizendo: eu estarei fora de mim e não sou responsável pelo que acontecer. Eu não respondo por mim significa: eu não sou responsável pelos meus atos. Quando a pessoa fala isso no sentido: eu vou te arrebentar, eu vou te detonar, eu vou fazer algo com você que talvez você não espera, mas não sou eu quem vai fazer, não sou eu quem estará fazendo, mas alguma coisa dentro de mim estará fazendo. Concordam comigo, irmãos? Nesse caso, ele estará movido pela ação do inimigo, porque ele não consegue se controlar, ele não tem domínio próprio, e ele disse: eu não respondo mais por mim. Cuidado! Quando uma pessoa diz: olha, eu não respondo mais por mim, hein? Eu já sei o que ele está dizendo. Ele está dizendo: cuidado comigo, não se meta comigo. Mas o que Paulo está dizendo é que ele não responde mais por ele. Ele disse: a minha vida está num patamar tão acentuado e elevado que eu olho para mim e não me vejo, mas eu vejo Cristo em mim. Então eu queria que as pessoas vissem Cristo em mim, porque não sou mais eu quem vive, mas Ele vive em mim. E nós vamos entender isso nessa mensagem. No domingo passado, a nossa mensagem foi mostrando o tipo de Cristo, apresentando a Cristo e a mensagem de Cristo, os benefícios, as bênçãos de Cristo através de José. Há outros, eu cheguei a citar alguns aqui. Ele era o precursor daquilo que Jesus faria.
Foi um tipo de Cristo, e mostrando o que Deus pretendia para aquele povo, o que Deus estava preparando para aquele povo, e mostrou através de José algumas atitudes que Cristo teria, que Deus teria para conosco. E eu me lembro que no caminhar da mensagem, para o final da mensagem, nós dissemos, aí Cristo vem e cumpre tudo aquilo, e não só do que José apresentou, mas outros tipos de Cristo apresentaram, outras tipologias, e vieram, e agora Cristo morre na cruz, consuma tudo, e agora? Agora nós temos que fazer com que as pessoas vejam que nós somos um tipo de Cristo. Então essa mensagem, de uma certa forma, é uma continuação de domingo passado. Essa mensagem, de uma certa forma, é para que nós entendamos o que Jesus espera de nós, para que nós façamos até que Ele volte. O que Ele espera, qual é a atuação que Ele espera de nós até que Ele volte? Ele espera que nós sejamos um tipo de Cristo. E se nós pararmos para pensar, o que Deus queria, desde o Gênesis até chegar a vez de Jesus morrer por nós, era apresentando a promessa da salvação, para que eles não se esquecessem. E virava e mexia, tinha um e vinha outro, e via outro tipo, e o tempo todo Ele mostrando, para que as pessoas não se esquecessem, e para que as pessoas aceitassem aquilo pela fé, como algo que viria para aquela vida, ou para aquele povo, para aquele tempo, e aqueles que morreram aceitando isso, morreram salvos, porque senão como é que pode ser? Só Jesus, só em Jesus a salvação. Sim, mas eles foram salvos em Jesus, através das figuras de Jesus, que aconteceram lá, que senão, como é que faz? Todos que morreram antes de Jesus, foram para o inferno, e não é assim. Amém ou não? Mas a partir da morte de Jesus, e quando Ele comissiona e diz, ide por todo mundo, antes de morrer Ele disse isso, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E depois lá em Atos capítulo 1, Ele disse assim, vós sereis minhas testemunhas, mas aguardai até que do alto sejais revestidos de poder, aí sereis minhas testemunhas. E esse poder que Ele deu sobre a nossa vida, sobre a vida de cada um, é o que vai nos ajudar a sermos um tipo de Cristo. Deixa eu deixar você tranquilo, você não vai precisar de morrer na cruz. Mas muitas vezes poderá levar umas pedradas, poderá levar umas chicotadas, mas nunca levará uma carga que você não possa suportar, porque Ele mesmo, a palavra de Deus garante isso, que o Senhor não nos dá uma carga acima daquela que possamos suportar. E Ele não está falando de peso, de ombro, Ele está falando de vida. Aquilo que a nossa vida não pode suportar, Ele não vai nos dar para suportar. O que é viver somente para Cristo? Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se eu sou um tipo de Cristo, e eu falei isso na outra mensagem um pouco, e temos repetido em algumas reuniões, eu preciso viver somente para apresentar Cristo. Isso é viver somente para Cristo. Viver somente para Cristo não é você fazer somente as coisas inerentes ao Evangelho, e trabalhar dentro da igreja, morar dentro da igreja, ficar dentro da igreja. Não significa você tocar apenas os assuntos do Evangelho, mas tocar tudo na sua vida desde que o Evangelho seja visto nesse assunto, nessa atuação sua. As pessoas precisam ver Cristo em nós, em tudo. E quando a gente fala isso, os irmãos podem começar já a pensar, ele precisa ver que eu não xingo, que eu não falo mal, que eu não brigo. Não, ele precisa ver que você tem poder.
Ele precisa ver que você tem autoridade. Ele precisa ver que você tem fé. Ele precisa ver que você é um adorador. Ele precisa ver que você tem alegria. Ele precisa ver um monte de coisa que Cristo tinha e que é inerente ao cristão. O que significa dizer, eu não vivo mais, mas é Cristo quem vive. Já não sou eu não estou vivendo mais. Vocês não estão vendo Isaías, mas vocês estão vendo Cristo. O que Paulo está querendo dizer com isso? Primeiro, eu queria que você entendesse algo que Jesus quis explicar a um mestre em Israel. Note que você não pode entender com o intelecto. Quando nós queremos entender com a carne ou entender com o intelecto, nós tropeçamos, nós não conseguimos alcançar. Note que não é à toa que Jesus, o que está escrito aqui, que o encontro é de Jesus com um mestre, mas não era qualquer mestre, não era mestre de qualquer lugar, era mestre em Israel. Um lugar onde as pessoas são tidas como mais sábias, mais inteligentes, e são bem mais mesmo. Quanto é prêmio Nobel, eles ganham quase tudo. Esse homem era mestre, mas ele tentou entender com o intelecto. Embora Jesus estivesse falando numa linguagem que ele pudesse entender o significado. Jesus, quando diz nascer do alto, ele diz nascer anoiden. E ele conhecia. E ele voou. Quem não nascer de novo não pode ver. Ver o quê? Não pode ver o reino de Deus. Em João 3,3 diz, Jesus respondeu-lhe declarando, em verdade, te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí ele continua trabalhando e Nicodemos não entendendo, e ele diz, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Carne é carne, não podemos ser carnais. Para sermos um tipo de Cristo, não podemos ser carnais. Você quer entender? Você vai precisar de entender isso, você vai precisar prestar bastante atenção para você entender o que é um crente carnal e o que é a nossa carne. Um crente carnal é um crente que atua com todas as coisas inteligíveis, carnais, coisas naturais. E nós não somos carnais, nós somos espirituais, precisamos ser espirituais. Por quê? Porque a carne é finita, ela tem limites de entendimento e de tempo. Moisés, no seu salmo, diz que as pessoas podem viver e viverão o normal até 70 anos, estou fazendo essa conta, mas isso aí foi há muito tempo, acho que agora mudou mais, né? Mas ele diz, passando disso, é canseiro e enfado. Ou seja, não vamos pegar nos 70, 78, 95, tem gente que vive mais, eu quero viver também, e se Deus quiser viverei. Tem muito ainda para trabalhar para o Senhor aqui. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, vai ter um tempo, um limite, vai parar, essa carne vai morrer. Quando a gente vai a um velório, a gente diz, olha irmãos, eu não vou falar nada para a pessoa que está no caixão, porque ela já morreu. Ou está dormindo para o crente, se for crente. Está dormindo e ressuscitará quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Mas vou falar para as pessoas que estão aqui ouvindo. Houve um tempo, já fiz velório de pessoas novas, e já fiz velório de pessoas muito já velhinhas, 90 anos ou mais. Mas é um limite.
E o que Jesus está querendo dizer é que aquele que nasce de novo, ele se torna ilimitado. A vida que ele vai ter é uma vida que vai transpor, vai ultrapassar limites da carne. Guarde isso, irmãos. E antes que você se agarre nisso e diz, não, então até lá tudo bem, mas eu ainda não morri. Não, mas os limites da carne em vida. Quantos estão entendendo isso? Você nascendo de novo, você vai ser espiritual, embora esteja num corpo de carne. O que Jesus estava tentando explicar para Nicodemos e ele não estava entendendo, era por isso. Como é que eu vou nascer de novo? Eu vou entrar no ventre da minha mãe, sendo eu já velho e grande? Como é que pode? E ele disse, não. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. A carne, por exemplo, não tem revelações e nem conhece os mistérios de Deus. Tudo que é revelação de Deus não é para a sua carne, é para o seu espírito. O único canal, estamos cansados de saber isso, mas pode ser que alguém aqui, eu não sabia disso, anote. O único canal de Deus para falar contigo é o seu espírito, não o Espírito Santo. O Espírito Santo fala com o seu espírito humano. A carne não tem revelações. Por isso que ele diz, eu já estou crucificado com Cristo. Note que ele está dizendo assim, eu morri, mas já ressuscitei, porque se eu não ressuscitei, eu estou morto. Mas olha que interessante aqui, irmãos, quem vive na carne depois de aceitar a Jesus, é um mentiroso. Está na Bíblia, vamos ver já. Esse não foi morto no batismo, ele mergulhou na água, mas não morreu. Ele volta à vida antiga sempre que precisa. Isso é falta de fé em Deus. Olha o versículo 18 de Gálatas 2. Ora, se procuro reconstruir aquilo que já destruí, eu provo que sou um transgressor. Olha para você agora e diz assim, será que eu sou um transgressor? Vamos lá, se eu procuro reconstruir aquilo que já destruí, eu provo que sou um transgressor. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Meu amado, se você tentar ressuscitar aquilo que você já matou, você é um transgressor. E você não pode dizer, Cristo vive em mim, eu sou um cristão, eu sou um tipo de Cristo, porque você é um mentiroso, você não morreu. Continuando. Número 2. Não ver o reino corresponde a ficar de fora das maravilhas do reino. Às vezes a gente repete, né? As coisas e sem saber o que está falando. Então, no Evangelho de João, no capítulo 3, de novo, versículo 3, ele diz que quem é carne, quem nasceu da carne é carne, e em outras palavras está dizendo assim, toda pessoa que nasceu é carne, mas você precisa ser transformado em espírito. Coloca de novo aí, o que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. E olha só que interessante, irmãos, ele está conversando aqui, e é um texto tremendamente conhecido. Eu acho que o povo de Deus mais pregação ouviu, uma das pregações mais faladas é essa de Nicodemos. O versículo 3 diz, em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questiona, como pode um homem nascer sendo velho? Então você tem que nascer. Mas ver o quê? Pastor, eu acho que eu estou vendo o reino de Deus. Eu tinha vontade que você dissesse para mim o que é o reino de Deus. Não ver o reino de Deus
corresponde a ficar fora das maravilhas do reino. Pastor, agora o senhor me enrolou. O que são as maravilhas do reino? Inúmeros, mas eu vou falar 4. Não ver as maravilhas do reino significa não ver ou ficar fora da proteção do reino. Estou falando de reino mesmo, reino de um rei. Vocês já viram filmes que tem um rei? A proteção do reino. Se você é súdito daquele rei, toda pessoa que vier atacar aquele reino, seja qual for o assunto, o que ele quiser atacar, o reino vai se armar, vai fechar os portões, o atalaia vai ficar de longe olhando, está vindo o inimigo, todo mundo vai se armar, e você tem a proteção do reino. Então, quando você é nascido de novo, você tem sobre a vida, acabei de falar aqui para os irmãos, a responsabilidade do rei sobre a sua vida. Você pertence a ele, mas se você não nasceu, você não vai ver o reino e vai ficar de fora das maravilhas. Que maravilhas são essas? Primeira, proteção do reino. Irmãos, eu não gosto de máximas, mas em alguns momentos elas precisam ser ditas. Quando eu sou uma pessoa que eu tenho muito medo e me sinto desprotegido, é porque eu não nasci de novo. Porque se eu nasci de novo, eu vejo as maravilhas. Está na Bíblia, irmãos, está na Bíblia, eu não posso mudar o que está na Bíblia. E se eu não vir, eu não experimento. Se eu disser que vi e não vi, tem alguma coisa errada. Mas a segunda coisa que você vai ficar de fora é da provisão do reino. Né, Renan? Conversamos sobre isso hoje, de manhã. Provisão do reino. Como é que você vai imaginar que Deus te deu algo que você não vai ser capaz de manter? Ou um carro, ou uma casa, ou um filho na escola? Porque você não nasceu de novo. Porque se você nasceu de novo, você entendeu que Ele é o seu dono e você não vê mais nada pela carne, mas vê pelo Espírito. E você passa a ser meio doido. E quando você é do Senhor, meu amado e minha amada, você pode até não enxergar, mas os seus inimigos enxergam que você é uma pessoa diferente. O Renan hoje passou para algumas pessoas, ele estava falando, é um filme sobre os judeus em guerra, Guerra dos 6 Dias. É interessante você ver isso. É história, não tem nada, nenhum crente contando. É uma história real, mostrando. Você vai lá, vai na biblioteca e você vai tirar aquilo ali. É impressionante. 1967, irmãos. Não 3.000 anos antes de Cristo, que também aconteceu. 1967. Como é que pode aquele povo com um exército infinitamente menor do que todos os povos que juntaram contra eles, e ele vence? É porque nasceram, é aquele povo que Deus tem um propósito sobre eles. Quando Deus tem um propósito sobre a sua vida, acontece isso. A provisão do reino é algo tremendo, irmãos. Nós somos capazes de crer em Deus, que Deus é o Salvador, que Deus abriu o Mar Vermelho, que Deus deu 40 anos de comida no deserto, sem ter o supermercado lá, nem o supermarket. Amém ou não, irmãos? 40 anos. Mas eu não sou capaz de crer que Deus pode me sustentar este mês, um mês, porque você não nasceu de novo. A terceira coisa, não ver o reino corresponde a ficar de fora, de desfrutar da alegria que é própria do reino. Deixa eu te perguntar, olha para mim, você é alegre? Ou você é um crente sisudo? Tem crente que inverte, ele se tornou crente e fica sério. Sou crente agora, não posso rir, não posso brincar. Cuidado com as brincadeiras, é lógico, eu não estou falando dessas. Cuidado com as piadas que você conta, não estou falando delas. Essas você tem que morrer mesmo para elas, e elas morrerem para você. Mas é o contrário, nós somos alegres, nós temos que ter alegria. O povo mais feliz da terra é o povo de Deus. Mas se nós não nascemos de novo, nós somos
sorumbáticos. Nós somos pessoas que vivemos murmurando, aspecto fechado, mas quem vive no reino vê alegria, e a Bíblia mostra disso quando a rainha de Sabá vem visitar Salomão. Uma das características, eu não anotei isso aqui agora, mas depois você procura lá na história, a rainha de Sabá visitando Salomão. Uma das características é que ela viu que o povo todo era muito feliz, o povo do reino era muito feliz, e essa é uma das coisas que você pode estar fora, se você não nasce de novo. Quem é um tipo de Cristo, ele não pode ser triste. Com quanto venham as tribulações, com quanto você esteja passando dificuldades, você não pode ser uma pessoa triste. Tem alguma coisa errada. Você pode estar triste em algum momento, agora ser triste é diferente. E não ver o reino corresponde a ficar de fora da autoridade e do poder do reino. Irmãos, quando o rei manda, está mandado, acabou, não tem conversa, não tem diálogo, o rei mandou. E o nosso rei disse assim: agindo eu, quem impedirá? Quando nós não nascemos de novo, nós estamos fora dessa maravilha de autoridade e poder, ou seja, de experimentar o sobrenatural. Sabe por que você talvez não tenha experimentado até hoje o sobrenatural de Deus? Porque você é um crente carnal, e na carne não tem revelações. Na carne você não vence ninguém, não vence nem os homens, muito menos o diabo, que é muito mais forte do que a sua carne. Terceira coisa, quantos ainda esperam mais umas 20 coisas? Os demais vão embora e vocês vão ficar aí. Terceira coisa, viver somente para Cristo é não ter dois senhores. É língua portuguesa. Viver somente para esse, não tem mais nenhum. Somente, ou somente, é somente, só, não tem outra. Viver somente para Cristo é não ter dois senhores. Sabe por quê? Nós não precisamos de reforço extra, nós não precisamos de fogo estranho. O que é fogo estranho aqui, nesse caso que eu estou falando? Fogo estranho é uma ajuda extra que normalmente não, certamente, se não é de Deus, é carnal. E como nós temos habilidade, como nós temos capacidade de crer mais no que as pessoas dizem do que no que Deus diz. Como nós temos dificuldade, por quê? Porque nós não experimentamos o sobrenatural, irmãos. Nós não somos dados às coisas sobrenaturais, nós não temos experimentado milagres, e se não temos, é porque não nascemos de novo. Não ter dois donos significa não ter dois senhores. Senhor, a tradução correta, a aplicação correta de Senhor é dono. Ter coragem de aborrecer ao outro Senhor, com S minúsculo, para agradar a Deus. Não ter duas caras, não ter duas vidas, não ter vida de falsidade entre o que professamos com o que vivemos, em todas as áreas da nossa vida. Isso é nascer de novo, isso é um tipo de Cristo. Isso é você tomar uma decisão e custe o que custar. Eu fico imaginando alguns crentes brasileiros, aqui na igreja não, aqui todos, eu creio, mas fora daqui dessa igreja, né? Talvez, se fossem testados como são testados os crentes que estão lá fora, onde não pode ser crente, eu imagino. Às vezes você chega para um irmão e diz assim: mas irmão, mas o que aconteceu, pastor? Eu não pude fazer nada, sabe? A pessoa foi mais forte do que eu. Isso é verdade, foi mesmo. Mas quando você é nascido de novo, você é mais forte do que qualquer pessoa. Inclusive, mais forte do que a sua pessoa. Não ter dois senhores, irmãos, é ter fé.
é agarrar com aquilo que nós cremos e recebemos, e em nenhum momento nós nos abalarmos com qualquer coisa, é ter fé. Mas quando nós temos dois senhores, nós não temos fé. Ter dois senhores, a gente fala assim, ninguém pode servir a dois senhores porque está falando do dinheiro. Ele pensa que está falando só do dinheiro. Ele está dando um exemplo. Você não pode ter o seu dinheiro, quando ele está explicando lá, nas coisas de Deus, e o seu dinheiro nas coisas do mundo. Aí ele dá um exemplo. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou vai agradar um e aborrecer a outro, ou se devotará, dedicará a um e esquecerá do outro. Mas isso é lógico, irmãos. E o crente nascido de novo, o tipo de crente que nós precisamos ter, é que nós só temos um Senhor. Significa dizer que nós só temos uma vida em todas as coisas que nós fazemos. Quarta e penúltima coisa. Cristo vive em mim. Significa que Ele tomou todo o lugar que antes era ocupado por mim. E eu estou crucificado com Cristo. Vamos tentar entender isso. Todo o lugar que era ocupado por mim, agora é ocupado por Cristo. Então eu sou um esqueleto com vida de Cristo. Vocês estão entendendo isso? Irmãos, mas isso é tão possível que o apóstolo Paulo, homem sujeito às mesmas tentações, aflições e fraquezas que nós, ele disse: não sou mais eu quem vive, eu estou num patamar, eu não respondo mais por mim, quem responde por mim é Cristo, porque é Ele que vive em mim. Nós estávamos ali batendo um papo e tal, teve um dado momento, não disseram com essas palavras, mas alguém ensinou assim: não, pastor, porque se não obedecer eu vou dizer que o Senhor que mandou. Ou então posso dizer, não, ou eu digo, não, digo que fui eu que mandei. Ah, então tá bom. Aí a pessoa fica tranquila. Não, foi o pastor que mandou, acabou a conversa. Meu irmão, quando alguma coisa acontecer na sua vida, você diz assim, em nome de Jesus, você está dizendo, foi Ele que mandou. Quando você diz em nome de Jesus, mas para você dizer em nome de Jesus, você precisa ter nascido de novo. Quantos aqui nasceram de novo? Vamos ver se você nasceu de novo. Se você nasceu de novo, você tem que ter crucificado completamente a sua carne. E não tente reconstruir a sua carne. Significa dizer, meu amado, que você vai ouvir uma bronca e você vai dizer assim, mas eu vejo é Cristo, e pode dar bronca à vontade, que esse corpo não escuta mais bronca, está fechado para bronca. Agora eu vou perguntar de novo, quantos dizem que já nasceram de novo e já mortificaram, acabaram, mataram a carne? Levanta a sua mão. Ou é menos agora levantaram. Pelo menos os irmãos não estão pecando no quesito mentira e verdade. É difícil, irmãos. Vocês estão pensando que é brincadeira? Eu fiz de propósito. Não importa qual foi a sua ascendência, não importa de onde você vem, não importa o que você fez, se Cristo te matou, você morreu e nasceu uma outra pessoa, então você tem que ser um tipo de Cristo em todas as situações. Nós já falamos de proteção, já falamos de poder, já falamos de autoridade, agora nós estamos falando, irmãos, de deixar Ele viver em nós e dominar a nossa vida. Você vai ver onde vai chegar, estamos quase terminando. Se Ele é quem vive em mim, no meu esqueleto, a fome é dele. Amém ou não? Vamos entender aqui? Esqueleto Isaías. Saiu a alma, saiu tudo. Virou aqui, só. Vai entrar aqui agora. Ai, que vontade de comer torresmo. Aí ele disse assim, eu não como torresmo. Ainda bem que Cristo disse que come torresmo. Eu acho que eu quero ir lá fazer aquilo ali. Aí Cristo disse assim, eu é que vivo aí.
E aquilo ali eu não gosto. Volta para cá. Aí ele, o irmão, ele está endemoniado. Aí Cristo disse assim: me leva até lá que eu vou expulsar. Aí você disse assim: vem comigo, Jesus. Eu já estou aqui dentro de você, vamos lá. Pronto, é aqui que o senhor quer que pare? É exatamente aqui. Agora pega a minha mão, que é a sua mão, que você me emprestou como mão. Põe aqui. Agora dá uma ordem. Vou falar, sai em meu nome? Sai em meu nome, o nome que está dentro de você. Então, sai em nome de Jesus. Se você é nascido de novo, duvido que o diabo segure. Pastor, mas às vezes ele demora a sair, são outros 500. É porque além de nascer de novo, você tem que ter uma vida de oração. Porque ele é alimentado por oração. Se ele mora dentro de você, não conte piada para ele. Não conte historinha, não conte nada, porque ele não se alimenta disso. Ele se alimenta de oração. Se você é um tipo de Cristo, você tem que dar alimento para ele, que o satisfaça. E ele disse em vários momentos da sua pregação, das suas pregações, que ele não estava aqui, ele não queria ser contaminado por esse mundo, ele não se alimenta dessas coisas, ele se alimenta das coisas que vêm do alto. Alô? Você quer alimentar Jesus? Dê alimento espiritual para ele, porque ele é espírito. E o alimento espiritual é falar coisas do reino, coisas que ele entende. Todas as primícias são dele. Por quê? Porque ele é a primícia. Ele é a primícia de tudo, é a primícia dos que dormem. Ele é a primícia de tudo. Ele ressuscitou primeiro, para que depois nós pudéssemos ressuscitar. Então, se ele representa todas as primícias, tudo que é de primícia tem que ir para aqui, para o Isaías. Mas já não sou mais eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Então, de uma certa forma, você fazendo as coisas, você está fazendo tudo aquilo que agrada a Deus, porque é Ele que mora em você. Todo o restante das primícias são dele também, na medida que eu uso de tal forma que todos vejam Cristo em mim. Hoje de manhã eu falei sobre isso um pouquinho, e nós vamos bater bastante isso. Eu peço aos professores que sempre tiver uma oportunidade, que o assunto for primícia, que o assunto for vida com Deus, entenda o seguinte: não dê somente as primícias, apresente as primícias para que o restante das primícias seja abençoado. Paulo fala isso: quem abençoa a semente, abençoa toda a sementeira. Significa dizer que tudo seu, o seu dinheiro, você dá o dízimo, 10%, os 90%, você tem que trabalhar isto como se fosse louvar a Deus. Você vem à igreja uma vez por semana, 10% da sua semana, vamos arredondar para 10%, uma vez. Todo o restante que você vai usar, use como se você estivesse na igreja. Caramba, que coisa fácil de entender, e a gente às vezes não entende. Como há pessoas que são pessoas diferentes quando estão na presença de Jesus, como oram bonito, como falam, mas quando saem daqui são verdadeiros servos do inimigo. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que você é um transgressor, porque você está querendo reconstruir aquilo que você disse que deixou Jesus matar. Isso é muito sério, irmãos. Nós temos que parar de brincar com as coisas de Deus. Eu sou um crente e sou um crente no casamento do mundo. Eu sou um crente numa festa do mundo. Você não está proibido, e tem festas que eu não vou, mas tem festas que eu vou, mas desde que Cristo vive em mim. Alguns comentaristas dizem que essa festa que Jesus foi não era uma festa de cristãos, foi a primeira, casamento. Ele estava lá. Ele entrou em algumas vezes na casa de pessoas ímpias. Mas quem ele foi? Jesus.
Eu não gosto muito de dizer assim, está proibido ir lá, está proibido aqui. Meu irmão, o que é que você vai fazer lá? Você tem algo para acrescentar ou você vai ser contaminado por aquilo que está lá? Se você não tem força, não vá. Mas se você se garante em Cristo, vá. Mas você tem que ser Cristo lá. Os irmãos conhecem a minha ética, eu não falo mal de pastor, não falo mal de cantor, não falo mal de igreja, até porque eu não sei o que Deus falou para aquela igreja, sei lá, a gente de repente acho que vai, tem muita gente que fala aí mal de uma igreja, mal de outra igreja, e de repente vão tomar um susto que a igreja que você está, que não era boa, boa era outra, não sei, como é que eu vou saber disso? Mas temos que ter assim, enquanto o Espírito Santo não está nos incomodando, porque se você tem uma vida com Deus, você pode ter certeza que o Espírito Santo vai te incomodar quando tiver alguma coisa errada. Mas, de vez em quando aparece um negócio, eu não sou a favor de chegar na internet, no Face, e as pessoas ficarem, olha cantor fulano, olha pregador fulano, olha pastor fulano, olha, por que foi lá? Porque isso é um mercenário. Não, isso não. Mas uma coisa é certa. Uma coisa é certa. Uma vez, deixa eu terminar com uma coisa certa. Se me levam e me perguntam, eles vão ouvir. Eu fui numa determinada rádio uma vez, grande, e só fui uma vez, nunca mais fui. Me cortaram de lá. Nós estávamos num debate e me fizeram uma pergunta. E era uma pergunta capciosa. E eu disse, agora o que eu falo? Se eu falar que eu sei que vou agradá-los, eu vou tocar aqui, o meu CD vai tocar aqui todo dia, mas eu vou ficar mal na fita com Deus. Se eu falar o que eu estou pensando, eles vão me cortar, mas não deu outra, irmãos. Aliás, no debate, foi a única vez que eu falei, o resto do debate nem abriram o microfone mais para mim. Eu falei, não que eu sou maioral não, irmãos, eu talvez, sei lá, pastor, se eu não soube agir, não sei se eu não soube agir, eu falei aquilo que eu sentia. Meu irmão Arlindo, já falecido, diz ele que uma vez uma determinada emissora chamou ele para falar lá, tem um programa e tudo, e ele falou assim, eu vou poder falar o que eu quero, dentro da minha fé? Aí a pessoa, não, tem as regras da rádio, então não quero, e não foi, e não aceitou, simples assim. Irmão, se você é chamado para um casamento mundano, você tem coragem de ir e ser cristão? Vá, e eu te abençoo em nome de Jesus. Mas se você não tem condição, se lá você vai beber e dançar junto com os outros, e vai dizer que todo mundo que vai ver você dançando e bebendo e fazendo tudo, eles vão ter assim, olha, porque os caras ainda têm uma cara de pau de chegar e dizer isso. Já disseram, pastor, eu ganhei a confiança de todo mundo disse para mim, olha, que interessante, né? Você é igual aos outros todos. Ela, pois é, somos todos iguais. Eu falei, carnal, eu não sou igual, você fala por você, não somos iguais, nós somos ETs. Mas você pode ir ao casamento, irmão, pode comer lá o camarão que está lá, pode comer. Agora, presta atenção no que vierem te oferecer. Tudo que eu faço é para agradar a Ele, assim como o próprio Jesus disse, não busco agradar o meu próprio desejo, mas satisfazer a vontade do Pai que me enviou. Tudo com Jesus eu não falo de mim, eu falo o que meu Pai mandou. Isso é aquele que Cristo vive nele. E às vezes a gente fala, tinha muita vontade de conhecer Jesus. Você pode não só conhecer, mas tê-lo dentro de você, o tempo todo, 24 horas. Que coisa tremenda, irmãos. A impressão que eu tenho é que de vez em quando eu olho assim, as pessoas estão meio assustadas. Isso é muito natural, você ter Jesus dentro de você. Irmãos, Ele dá uma autoridade, uma força. Quando você vai falar, quando você viu, você já falou. E as pessoas são impactadas, porque a palavra que está sendo enviada é a dele, através da sua boca. O som é da sua voz, mas o efeito é dele. Por fim, aliás, deixa eu colocar um negócio aqui, até que eu fiz uma anotaçãozinha aqui, a caneta, para não lembrar, para não esquecer, e já ia esquecendo. Quando
quando Ele vive em mim, tudo que é meu, mas é como se fosse dele. Reflete o uso dele. Vamos lá. Quantos já viram na rua um carro normal, só com a tarja assim, a serviço da Vivo, ou da Oi, ou de não sei o quê? De quem é aquele carro? É da Vivo ou da Oi? Ou de não sei o quê? De quem é? É do proprietário. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: esse carro aqui anda fazendo as coisas da empresa tal. Sabe o que isso significa, irmãos? Quando o Espírito Santo me deu isso aqui, eu falei, tremendo. É que, mesmo sendo de minha propriedade, alguém tem que olhar aqui, e muita gente usou isso, saiu de moda, mas acho que muita gente comprou e usou, não sabe por quê, a serviço do Rei Jesus. Tinha uma faixa dessa aí. Como vendeu essa faixa? Acho que o cara que bolou isso ficou rico. A serviço do Rei Jesus. Então ele botava no carro. E um dia um cara desse me fechou. Eu falei, mas que Jesus é esse, hein? Que fecha os outros assim, ainda bota a mão para fora e faz gesto feio. E atrás do carro estava escrito, a serviço do Rei Jesus. Eu falei, será que Jesus mandou me fechar? Será que ele quis me matar e eu não consegui entender, ele vai me matar agora? Deu uma fechada comigo? Então, meu irmão e minha irmã, olha para mim. Defensor público, a serviço do Rei Jesus. Servidor público, a serviço do Rei Jesus. Construtor, a serviço do Rei Jesus. Professora, a serviço do Rei Jesus. Empresária, a serviço do Rei Jesus. Aí você está dizendo, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E para terminar mesmo, quinto ponto, Ele tomou nossa vida para guiar-nos a fim de que não nos perdêssemos. Você já esteve em algum lugar que você se perdeu e começou a perguntar e alguém de carro falou assim, me segue? Aí você foi. E eu já peguei o cara era terrível, ele tinha um pé de chumbo, e eu falei, meu Deus, e correndo, e correndo, e correndo. Sabe o que acontecia de vez em quando? Mas bastava dar 3 metros, entrava um carro entre nós dois, e eu ficava, meu Deus do céu. Então eu estou seguindo ele. É o que acontece na nossa vida. Quando nós estamos seguindo a Jesus, às vezes damos um espacinho, e entra um no meio da gente, e a gente começa a tentar enxergar o guia. Então ele veio para isso. Me lembro que uma vez eu estava lá nos Estados Unidos, estávamos eu, a Vera, as crianças, e um rapaz veio nos trazer no aeroporto. E eu estava com um carro alugado, e ele estava com o carro dele, ele trazendo as malas, eram as malas de nós todos, imagina, mulher, então, como é que compra? Misericórdia de Deus. E aí, nós estamos andando, podia andar, sei lá, 100 milhas, e estamos andando, daqui a pouco ele deu um pisca, não sei se você lembra disso, ele deu um pisca, parou e disse assim, pastor, passa para o meu carro e deixa eu dirigir isso aqui, porque o outro vai dirigir lá, senão não vai chegar. E ele entrou dentro do meu carro e conduziu o meu carro. E eu ficava assim, até eu traduzir o que estava escrito em inglês, se eu podia entrar, e eles, zum. Meu amado e minha amada, Jesus entra em você para te guiar e você não se perder. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ou seja, eu sou quem leva você ao Pai. Quem o dirige até o destino. Como andam as suas decisões? Você tem acertado mais do que errado? Ou você tem errado mais do que acertado? E ele diz em João 14:3, que coisa tremenda, olha só que coisa tremenda. Olha só como é prova de que ele está dentro de você, com o intuito de pilotar essa carne. Porque se ele não pilotar, essa carne vai te levar para o buraco.
vai te levar para o precipício. E por isso que você tem que dizer assim: já não sou mais eu quem pilota, mas Cristo pilota por mim. É isso que ele está dizendo. Já não sou mais eu quem decide, mas é Cristo quem decide por mim. Já não sou mais eu quem dirige, mas é Cristo que dirige por mim. Já não sou mais eu que sou marido, mas Cristo é marido por mim. Já não sou mais eu que sou mulher, esposa, mas Cristo é esposa por mim. Já não sou mais eu que sou pai, mas Cristo é pai por mim. Quando ele entra na sua vida, ele dirige. Olha aqui em João, capítulo 14, olha que maravilha. Vamos terminar. Ele começa dizendo assim: não permitais que o vosso coração se preocupe. Ele estava falando com os discípulos. Credes em Deus, crede também em mim. Vamos lá, primeiro vamos decifrar isso aqui. Ele está dizendo que vocês creram em Deus, então se creram em Deus, creiam também em mim. É isso aqui. Ele está dizendo: credes em Deus e creiam também em mim. Senão a língua portuguesa estaria errada aqui. Vós credes em Deus, então crede também em mim. Você vai entender isso pelo contexto. Quem vê a mim vê o Pai. Eu sou o mesmo que o Pai. Então, se vocês acreditaram no Pai, acreditem em mim. É isso que ele está dizendo. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu o teria dito a vós. Portanto, eu vou para lá, eu vou preparar-vos lugar. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e então quem leva é quem está dentro. Vos levarei. Pastor, mas a pessoa pode me levar no colo, não está dentro. Então também funciona. Não indicarei, e quando eu vier, indicarei para que vocês estejam indo para lá. E Moisés sacou isso muito bem, disse assim: não me faça ir, se o Senhor não estiver em mim. Entenderam agora? Não me faça sair daqui se a tua presença não for conosco. Exatamente isso, esse era um prenúncio, Moisés sendo esse tipo de Cristo aqui. Ele disse: então, quando eu for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Ser um tipo de Cristo é ter a caminhada e a chegada muito mais facilitada do que ser um tipo carnal. Quantos entenderam isso? Eu vou dizer para ele: muitas vezes a gente entrega nossa vida, mas fica com um token. Eu fui um dia desse jantar nas festividades daqui, que nós fizemos com a liderança, e ali na porta chegou uma pessoa e pegou meu carro. E o carro estava ligado, estava prontinho. Ele entrou no carro e eu disse assim: cuidado, estaciona num lugar legal. Ele entrou no carro e saiu com o carro. Quando ele falou, o token ficou na minha mão. Ele vai desligar o carro e depois não vai conseguir trazer o carro para mim. Aí eu chamei uma pessoa e disse assim: Espírito Santo. Estão entendendo? Espírito Santo, aquela pessoa levou o carro, mas o carro precisa nascer de novo. Leva esse toque da vida àquele carro. Quantos entenderam isso? Jesus morreu e deixou o Espírito Santo para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ser um tipo de Cristo é estar com Cristo onde Ele estiver, mas deixar Ele estar contigo onde você estiver. Ser um tipo de Cristo é estender a mão, é abrir a boca e pronunciar a palavra, e Cristo que está dentro de você
vai soltar essa palavra. A responsabilidade passa a não ser mais sua, mas a responsabilidade é dele. Quantos entenderam isso? Quem sabe você esteja aqui hoje à noite falando assim: pastor, em algum momento aqui, às vezes lá fora procura, pastor, essa palavra foi para mim, essa palavra foi para mim. Não, não foi para você, foi para nós. Talvez você tenha pego e outros não tenham pego, ou outros não quiseram dizer, mas quem sabe você está dizendo aí agora: puxa vida, em tudo ali Cristo tem vivido em mim, mas tem uma coisa que tem hora que eu deixo Cristo de lado e pego outro Senhor. Você tem vivido com medo, você tem vivido preocupado se você está ganhando muito dinheiro ou pouco dinheiro. Você tem dois senhores. Se o seu patrão disser assim: eu vou te dar um aumento de 70%, naturalmente você vai dizer assim: agora sim, agora meus problemas estão resolvidos. Aí o Cristo diz assim: você não vai ter como usar, porque eu vou te jogar num lugar que você vai ficar inerte, não vai ver, não vai ouvir, não vai fazer nada, e o dinheiro não adiantou nada. Pode ser que você não tenha um problema de dois senhores, mas dois senhores, irmãos, nem sempre é aquilo que nós imaginamos. Eu não sou mais crente, eu estou seguindo a um santo. Não, dois senhores é não ter fé só em Jesus. É quando você faz uma fezinha nas outras coisas. É quando você tem fé em Jesus e diz que tem fé em Jesus, mas busca um auxílio. Estava conversando um dia desse, e agora terminando, já fechei a Bíblia. Estava conversando um dia desses com uma pessoa, e a pessoa disse assim: mas olha, foi uma visita que nós fizemos na casa dessa pessoa, uma pessoa católica. Ela disse: não, mas eu falo com santos. Você sabe por que eu peço ao santo, pastor? Porque olha, que te contar, o que Deus deve ter de ocupação. Então eu peço para o santo ajudar, dar uma força. Eu falei assim: mas ele não é humano que se cansa com a ocupação? Ele, antes de qualquer coisa existir, ele já existia, ele já era, ele sabe tudo, ele tem o controle de tudo, ele não se cansa. A Bíblia diz que ele não se cansa, não se fatiga. Isso é dois senhores. E às vezes fazemos assim: nem tive maldade de fazer. Nós temos que aprender a confiar só em Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Para você ser um tipo de Cristo, você tem que dar satisfações somente a Deus. E as pessoas precisam ver isso. E nós temos que ser esse tipo, para que pessoas venham e alcancem a Jesus. Você não pode desviar pessoas, você tem que atrair pessoas. Por isso eu quero oferecer a você uma oportunidade. Você pode vir aqui no altar, pode ajoelhar aí onde você está. Tem gente que tem medo de vir ao altar. O altar é um negócio tremendo. Se você souber um dia, na verdade, o que é um altar, antes de começar a falar, você já saía correndo para cá e falou: esse aqui, em primeiro lugar, é o meu. Mas ok, se você não quiser, você vai ajoelhar, mas se você quiser e puder vir ao altar, venha. O que eu vou fazer aí, pastor? Você vai fazer aquilo que o Espírito Santo falou com você durante a mensagem toda. Enquanto eu preguei, o que o Espírito Santo disse para você? Disse que eu preciso de ter só um Senhor, e eu tenho tido 2, 3 senhores. Então é isto. O que o Espírito Santo disse a você? Ele disse que eu tenho que ter mais autoridade na palavra. Então é isso. O que o Espírito Santo disse para você? Aí ele disse que eu preciso deixar de ter medo. Se eu estou protegido pelo reino, eu não posso ser medroso. Então é isso que você precisa vir para cá, deixar de ter medo. Seja o que for, ou alguma outra coisa que eu não falei e o Espírito Santo te mostrou aí, você precisa vir. Eu só posso orar se você autorizar, irmãos. Não tem como eu orar por quem não autoriza. Então, por isso eu não quero insistir muito. São 8:55, eu vou terminar em 5 minutos, e eu quero orar por aqueles que, e alguma coisa que eu falei ou que eu não falei, mas que o Espírito Santo te disse, você vai vir aqui, e o Espírito Santo vai te falar.
Quando Cristo está em nós, 100%, é fácil de tomar decisão.